Olá pessoal, muito boa noite. Estamos nos encontrando novamente para o terceiro vídeo dessa semana. O terceiro vídeo que vai falar um pouquinho hoje sobre um assunto muito importante, porém um assunto que me preocupa muito, porque se nós formos analisar o Brasil de uma maneira geral, praticamente 65% dos frigoríficos no Brasil, classificando pequenos, médios e grandes, ainda não tem um total conhecimento sobre o assunto que nós vamos abordar e o que mais preocupa. Quando a gente chega para falar com alguém, com algum empresário do setor sobre esse assunto, a gente dá para notar um certo espanto, um certo receio, né? Por esse assunto, porém, eu queria poder pegar o Brasil de uma maneira geral e explicar para todos que o que nós vamos falar agora está ao alcance de todo mundo. Todo frigorífico, né, a partir de um bom planejamento, de uma boa organização, pode, né, usufruir desse mercado com muito retorno, principalmente retorno financeiro. Nós vamos falar um pouquinho hoje nesse vídeo sobre o mercado de exportação de carne bovina. De uma maneira geral, esse é um mercado que a partir dos próximos anos a tendência é que ele venha a crescer muito. O mundo, de uma certa forma, tem aí hoje 7 bilhões e meio de habitantes. A perspectiva é que até o ano de 2050 o mundo chegue na casa dos 10 bilhões. No ano de 2100, né, mais para frente um pouquinho, vai ultrapassar os 11 bilhões de pessoas, né, no mundo. E quando a gente olha para esse contexto geral, óbvio que a gente foca na carne bovina. Quem que vai ser o país, né, com grande potencial para abastecer o mundo com relação à carne bovina, ou nós vamos falar em grãos, né? Vamos falar da agricultura. Hoje, na atual situação, o Brasil é o país que tem a condição, né, de atender toda essa demanda futura que vai acontecer, porém nós precisamos nos organizar, nós precisamos nos reestruturar. Nós não digo reinventar, mas uma reestruturação é obrigatória, em todos os sentidos, né? Quando a gente fala em produção de carne bovina no Brasil, a gente sabe que nós temos aí em torno de 75% do que nós produzimos fica no mercado interno, 25% vai para o mercado de exportação. Esses números têm uma variação, né? Até de 1,5%, 2% a mais ou a menos, isso depende muito da posição que se encontra, né, o mercado, como ele se encontra, fator de dólar, enfim, é uma série de situações que interferem diretamente. Porém, se nós estivermos organizados internamente, a gente consegue sim manter uma demanda, né, mensal, né, sem ter aqueles altos e baixos. Isso entra numa questão comercial, mas infelizmente a carne bovina tem uma questão política por detrás. Não digo política somente de políticos, porém tem outros interesses que rodam e esses interesses têm um impacto negativo muito grande junto ao setor. Favorece os grandes, porém tira os pequenos fora da corrida, né, por esse mercado. Então, a gente fala em 25%, 75%, mas eu sempre fui categórico ao longo dos anos, isso não é agora nesse vídeo. Ao longo dos anos eu sempre fui categórico ao afirmar que o Brasil tem condições de exportar 35%, 40%, 50% do que produz. Aí vai entrar na questão dos pequenos e médios. Os grandes mercados mundiais, né, vamos pegar assim o mundo de uma maneira geral, ele é dividido em mercados. Então o que nós precisamos? Em primeiro lugar, levar a todos os produtores, levar a todos os frigoríficos de uma maneira geral, e por isso eu tenho cobrado de uma forma muito árdua do próprio governo para que ele faça, de uma certa forma, uma divulgação, ele faça uma orientação, ele crie uma forma de apoiar, né, corretamente todos os produtores de carne bovina com relação ao mercado de exportação. Hoje, de uma maneira geral, o mercado da China e dos Estados Unidos são os mercados hoje que, de uma certa forma, tem um valor financeiro muito grande. Eles ainda não têm condições, a China sim, os Estados Unidos não, de confrontar volumes e valores com a Europa e com os demais países que já consomem carne bovina do Brasil há muito tempo. Mas existe um porém muito grande, que o mercado da China e dos Estados Unidos, existe uma diferença dos dois. O mercado da China, ele já vem consumindo carne bovina brasileira há muito tempo. Porém, ele estava restrito, foi um mercado descoberto pelos grandes, principalmente a JBS, e já vinha investindo nesse mercado há muito tempo.
tornou de uma certa forma um monopólio e acabou, né, tomando conta desse mercado, fechando ele de uma certa forma para o resto do Brasil. A China, devido ao alto poder financeiro da sua classe média, que vem crescendo ao longo dos anos, ela hoje é o foco para todos, de uma maneira geral, todos os produtores, os grandes produtores de carne bovina, em termos de comercialização. A China começou a abrir o seu mercado para o Brasil há pouco tempo, para a cadeia produtiva da carne bovina, vejam bem. Já as grandes comercializam há muito tempo e estavam quietas. E as demais associações e sindicatos que trabalham com essas empresas também não fizeram questão de trazer esse mercado para o Brasil, até porque que eles não representam a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Eles representam o interesse dos seus associados. Eles não representam o interesse dos pequenos e dos médios que não fazem parte, né, da sua cúpula. Então, mais uma vez eu quero dizer para vocês o seguinte: para exportar carne bovina não se precisa de intermediário, não se precisa pagar nada para alguém representar. O máximo que se pode fazer, né, é entrar junto com uma trading, né, que é uma representação lá fora, alguém que já conhece os meios, que faça com que você leve o seu produto diretamente para o mercado de exportação. Então, não precisamos de intermediário, qualquer frigorífico pode exportar. Se achar conveniente um pequeno e um médio usar uma trading, ok, use, coloque seu produto lá fora, tenha esse retorno financeiro interessante. Algumas afirmações que a gente vê na mídia, que o dólar a 2,80, 3,20, ele não está dando retorno, ele já acabou caindo o preço, isso é mentira. O dólar a 13,20, 13,25, 13,30, R$3, ele pode sim ter um retorno financeiro muito interessante. Para as grandes empresas não. Eles já não têm mais o controle dos custos e o dólar às vezes tiver 5, 6 reais, mesmo assim eles não conseguem, né, de uma certa forma, reverter a sua situação financeira ao longo dos meses, que é muito ruim. Eles fecham no vermelho constantemente. Então, o mercado de exportação é sim vantajoso, foquem nesse mercado, produzam miúdos de 100% para exportação, porque eu garanto retorno para qualquer frigorífico no Brasil. O que nós precisamos é o seguinte: identificar o mercado de exportação em primeiro lugar que se quer atingir. Eu já presenciei muitos erros de unidades pelo Brasil, se preparando para inúmeros mercados, os mercados mais exigentes que solicitam, né, que forçam a empresa a ter um custo maior para exportar para esse mercado ao longo dos meses, mesmo não exportando, e isso acaba inviabilizando a operação. Então hoje, se um frigorífico tem uma ideia de exportação, ok, entenda o mercado de exportação, a partir do entendimento do mercado, defina para qual país você quer exportar, porque aí você prepara a sua produção conforme esse país, né? A legislação desse país, as exigências desse país, e a partir da definição, usem de uma certa forma o máximo possível que esse país pode absorver da exportação da sua unidade. Esse é um dos grandes erros que o mercado, que a cadeia produtiva da carne bovina no Brasil comete constantemente. Habilitam uma unidade para exportação, investem um dinheiro absurdo e acabam usando 10, 15% do potencial desse mercado. Foco no mercado, foco no produto e usem o máximo possível da capacidade desse mercado para absorção. China e os Estados Unidos, China hoje está começando a abrir mais o mercado para o Brasil. Ainda existe muita politicagem no meio. Os Estados Unidos foi a pior opção de venda para o Brasil. Os Estados Unidos foi aberto para os grandes do Brasil, ele não foi aberto para a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Como eu digo, sindicatos e associações, quando falam no Brasil, eles focam nos seus associados. O governo, a partir do Ministério da Agricultura e o governo federal, precisam olhar mais para o Brasil, olhar mais para os pequenos e os médios, incentivar eles a exportar carne, criar menos barreiras e dificuldades, mostrar as vantagens e a partir daí, sim, nós vamos ter um aumento de produção, de exportação absurdo, porque essa exportação vai render ainda muitos frutos positivos para o Brasil e a partir disso todos vão começar a lucrar e aí sim, frigoríficos e pecuaristas,
porque os dois têm que trabalhar junto, e a exigência do mercado de exportação com um produto de alta qualidade vai fazer com que o frigorífico, de uma certa forma, abasteça de informação pecuarista para que ele produza uma matéria-prima o mais perto do ideal possível, ou seja, que garanta um maior rendimento e maior produtividade e lucratividade. Então, pessoal, exportação, de uma maneira geral, não é nem um bicho de sete cabeças, ela pede conhecimento, ela pede planejamento, organização e controle das operações. E a nossa empresa está no mercado para isso. Se vocês aí em qualquer lugar do Brasil estão se preparando, estão buscando o mercado de exportação, que eu mais uma vez vou reforçar para vocês, foquem na exportação, tirem um tempo para estudar o mercado. Não é um mercado que tu faz do dia para a noite. Existem mercados de exportação hoje que o trabalho operacional e o custo operacional para o mercado interno é praticamente igual, não existe diferença. Sendo que a diferença maior vai estar na hora do fechamento do contrato, porque a gente parte para fechar um trabalho, uma comercialização em dólar e não em real. Então, meus amigos do Brasil, vamos exportar carne, vamos olhar para esse mercado, vamos exigir dos nossos governantes de Estado, principalmente, e federal, que façam, junto ao Ministério da Agricultura, né, uma divulgação correta, uma orientação correta. Mercado de exportação não precisa assustar ninguém. Frigoríficos com 200 bois por dia, 300 bois por dia, 500 bois por dia, podem exportar miúdos e fazer um mix de carne desossada, por que não? Existem várias situações que eu tenho certeza que são positivas para a sua empresa, principalmente quando a gente fala em uma situação financeira, quando a gente fala em fluxo de caixa, enfim. Mercado de exportação não assusta, desde que a gente faça ele corretamente. Como eu disse para vocês, a nossa empresa está no mercado para orientar vocês dentro da sua estrutura de uma maneira geral a produzir corretamente um produto de alta qualidade e começar a conquistar o seu espaço junto ao mercado internacional de carne bovina. Entre em contato conosco através do nosso telefone 0519 8061 5462 ou através do nosso e-mail celsoricardo.cferreira@gmail.com. Não esqueça, exportação não é sinônimo de grande investimento. Assim como um frigorífico de alta produtividade não precisa colocar milhões de reais para que isso aconteça. Se alguém chegar afirmando isso para você, tenha calma, porque isso não é verdadeiro. Nós não precisamos. Ter uma desossa eficiente e produtiva não requer o uso de máquinas VS, mesas com esteira rolante, aquela aparelhagem toda, não precisa. Precisa de organização e planejamento. Eu garanto, porque eu já fiz quando fui gerente industrial. E nas unidades que eu tive, junto com as equipes que eu fiz parte, a gente conseguiu tornar a produção dos frigoríficos num patamar muito alto. A gente transformou ela num padrão muito bom, com investimento não muito alto, o investimento extremamente necessário. Certo, pessoal? Entre em contato conosco, que nós nos dirigimos a qualquer lugar do país, avaliamos a sua empresa. Coloque na cabeça uma coisa: 200 bois por dia, pode exportar. 300 bois por dia, pode exportar. 500 bois por dia, pode exportar. A gente precisa só, vou repetir, conhecimento, planejamento, organização e controle total das exportações. Para que a gente tenha uma operação positiva, a gente precisa comprar a matéria-prima muito bem, não somente em preço de arroba, mas nos resultados que essa matéria-prima vai dar. A gente precisa transformar corretamente, aproveitar o máximo e comercializar bem. Certo, pessoal? Um forte abraço, entre em contato conosco e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Acessem aí, se inscrevam, né? Deixem seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, que nós vamos de uma maneira geral atendendo todo mundo. E mais do que isso, levando conhecimento para você que produzir carne bovina, mesmo numa época não tão favorável que nem foi os últimos 2 anos, não é sinônimo de prejuízo. Pode sim ser sinônimo de lucratividade a partir de uma organização bem feita. E a nossa empresa de consultoria foi montada para fazer com que isso aconteça aí na sua empresa. Certo, pessoal? Um forte abraço então, se inscrevam no canal e amanhã sai mais um vídeo muito interessante, com um assunto muito bacana, que vai levar para vocês mais um leque de informações para ajudar aí nas suas operações. Certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.